Olá, meu nome é Karina Lúcio e eu sou da turma do Integral da Universidade Federal de Alfenas. Hoje, nosso trabalho será sobre funções inorgânicas. Mas o que são as funções inorgânicas e da onde elas surgiram? Bom, com o passar do tempo e com a descoberta de milhares de substâncias inorgânicas, os cientistas começaram a observar que alguns desses compostos poderiam ser agrupados em famílias com propriedades semelhantes, que seriam as funções inorgânicas, onde temos quatro funções principais, que seriam os ácidos, as bases, sais e óxidos. Agora eu vou falar um pouquinho sobre os sais. Os sais são compostos iônicos não moleculares que se dissociam no meio aquoso. Agora eu vou falar um pouquinho sobre alguns sais que nós temos no nosso cotidiano, como o cloreto de sódio, NaCl. Ele é o sal encontrado na nossa cozinha e ele é utilizado para salgar a nossa comida e tem aplicação na conservação de alimentos, como carne seca, bacalhau, etc. Temos o carbonato de cálcio, CaCO3. Ele é um sólido branco insolúvel em água e ele é utilizado na fabricação de vidro. Temos o bicarbonato de sódio, NaHCO3. Ele é cristalino, mas geralmente parece um pó bem fininho e ele é utilizado na produção de fermento para pão. Temos o sulfato de cálcio, CaSO4. Na sua forma hidratada, ele é conhecido como gipsita e ele é utilizado na fabricação do giz escolar. Temos o carbonato de sódio, Na2CO3. Ele é um pó branco ou levemente acinzentado e ele é popularmente conhecido por soda. Ele é empregado nas estações municipais de tratamento de água e em piscinas. Temos o fluoreto de sódio, NaF, popularmente conhecido por flúor nas embalagens de creme dental, e ele é utilizado na produção do creme dental porque ele previne a cárie. E temos o carbonato de lítio, Li2CO3. Ele é um composto químico utilizado na produção de remédios psiquiátricos porque ele tem a propriedade de estabilizar o humor. Eu sou a Nova Simplício do Integral também e eu vou falar sobre as bases. As bases são qualquer substância que libera única e exclusivamente o ânion OH, que seria a hidroxila, em solução aquosa. E essas soluções têm como propriedade um nome geralmente básicas ou alcalinas. E essas mesmas bases possuem baixas concentrações de um H+, e geralmente possuem o pH acima de 7, nunca sendo mais baixo que isso. Agora eu vou falar de algumas propriedades que elas têm no nosso dia a dia, alguns produtos. E geralmente o CaOH2 ele é utilizado para, depois de aquecido, ele gera o óxido de cálcio, que seria a cal em si, que é usado na calagem para corrigir a acidez do solo. Ou seja, ele é utilizado para corrigir a acidez do solo. E tão bem quanto na produção da argamassa, em caição para paredes de árvores, com a principal finalidade de repelir insetos. Ou seja, essa produção dessa argamassa, dessa caição, ele meio que previne insetos, ou seja, os insetos não gostam do cheiro, não gostam daquela substância, eles meio que acabam se afastando. Então, eles acabam utilizando para esse meio. E não dá para falar de bases sem falar do sabão. O sabão é nada mais nada menos que um éster, que é proveniente de um ácido graxo, misturado com uma base, que, por exemplo, o hidróxido de sódio. E assim se obtém o sabão, que é o sal orgânico NaOH. A gente também pode utilizar as bases para produtos de limpeza e na empresa textil. O NH4OH ele é solúvel em água, álcool etílico, éter etílico e solventes orgânicos. Ou seja, ele é muito abrangente, ele é muito solúvel em bastante coisa. Ou seja, ele consegue se misturar bem e limpar aquela substância, digamos. E também podemos ver essa atuação em antiácidos estomacais, como um principal exemplo, o leite de magnésia, que seria o MgOH2, e o hidrogenocarbonato de sódio, conhecido comercialmente como bicarbonato de sódio, que seria o NaHCO3. E a gente pode ver a atuação dessas bases, geralmente nos ENOS, que seriam aquelas pastilhas que a gente toma para combater esses antiácidos estomacais. Também a gente pode ver as bases nos frutos astringentes, que como bananas verdes, caju, quando você come, você sente meio que a boca puxando, sua boca um pouco seca, e essa é a mesma sensação de quando você toma o leite de magnésia. Causa essa mesma sensação de boca seca, digamos assim. E também a gente pode perceber isso na produção de certos alimentos. O hidróxido de potássio, que seria o KOH. Ele é conhecido como potássio cáustica e ele é usado no alvejamento, na fabricação de sabões moles e no processamento de certos alimentos, ou seja, ele é bem abrangente em questão de produção.
E o último, mas não menos importante, o refino do açúcar, que é por base do hidróxido de estrôncio. Ele é usado principalmente no refino de açúcar de beterraba. E ele é usado como estabilizador em plásticos. Oi, eu sou o Felipe Ribeiro, sou da Integral também e vou falar um pouquinho dos ácidos. Os ácidos, né, são substâncias que ionizam o meio aquoso e são bons condutores de energia. Nosso primeiro produto aí é o ácido clórico, HClO3, que sua maior utilização é na fabricação de sais determinados cloratos, os quais são empregados na produção de fogos de artifício, fósforo de segurança, produtos de gás oxigênio e pastilha para a garganta. O próximo produto aí é o ácido cianídrico, né, HCN, um ácido utilizado na produção de plásticos, corantes, pesticidas e fertilizantes. Por ser encontrado na forma de um gás, esse ácido também já foi usado para executar pessoas na câmara de gás. O próximo é o ácido carbônico, né, o H2CO3. Aquelas famosas bolinhas que saem do refrigerante são de gás carbônico, CO2, sendo que ele dissolve-se na água, carbonatação, e forma o H2CO3. O próximo é o ácido sulfúrico, o H2CO4, ele tem inúmeras aplicações. Aplicações mais comuns desse ácido é nas baterias de automóveis, também é usado na fabricação de fertilizantes, produtos de limpeza e na fabricação de polímeros. O próximo é o ácido crômico, H2CrO4, ele é utilizado na limpeza de vidrarias de laboratório, cromação de peças metálicas e na produção de vidros de cerâmica, e na formação de sais de cromo, mesmo muito utilizado como reagente em laboratório. O próximo é o ácido fosfórico, H3PO4. Os seus sais fosfatos têm grandes aplicações como fertilizantes na agricultura e também é usado como aditivo em alguns refrigerantes. O próximo e o último, não menos importante, que é o ácido clorídrico, que é o HCl, o ácido mais forte encontra dentro do nosso corpo, no suco gástrico e ajuda na quebra de todos aqueles alimentos que comemos e diminui as enzimas, que transformam as partículas dos alimentos em proteínas. Meu nome é Luiz Otávio, também no Integral, e agora eu vou dar alguns exemplos de óxido do nosso dia a dia. Começando pelo óxido de magnésio, MgO, é um pó branco bastante usado misturado com a água, formando uma solução conhecida como leite de magnésia. É usada como antiácido estomacal, pois reage com o ácido clorídrico em nosso estômago e neutraliza o meio. Em seguida temos o óxido de cálcio, CaO, é um composto que também é um pó branco conhecido como cal virgem ou cal viva que, quando reage com a água, dá origem ao hidróxido de cálcio, conhecido como cal extinta, cal apagada ou cal hidratada. Essa base é usada para pinturas do tipo caiação em paredes, protegendo-a de infiltrações e em árvores para repelir insetos. Óxido de silício, SiO2. O óxido de silício é conhecido como sílica e está presente na areia, sendo encontrado também na forma cristalina, como no quartzo, topázio e ametista. Monóxido de carbono, CO. O monóxido de carbono é um gás poluente extremamente tóxico que é liberado em combustões incompletas. A exposição a esse gás pode se dar por meio da poluição causada pela queima de combustíveis fósseis, como os derivados do petróleo, e na fumaça do cigarro. Peróxido de hidrogênio, H2O2. Em solução aquosa, o peróxido de hidrogênio é denominado de água oxigenada e é usado a 3% como antisséptico e alvejante. Em concentrações maiores é usado para clarear pelos e cabelos, e em concentrações superiores a 30% é usado em indústrias como alvejantes de madeiras, de fibra têxteis e na propulsão de foguetes. Óxido de alumínio, Al2O3. O óxido de alumínio é um composto químico de alumínio e oxigênio, também conhecido como alumina, em nome usado frequentemente pelas comunidades mineira, de cerâmica e da ciência dos materiais. O óxido de alumínio é o principal componente da bauxita, o principal minério de alumínio. Por último, mas não menos importante, um óxido comum encontrado no nosso dia a dia, dióxido de carbono, CO2. Ele é um dos principais responsáveis por problemas ambientais, como o efeito estufa, o aquecimento global e as chuvas ácidas. É liberado em combustões completas de combustíveis que contêm carbono em sua constituição e também pela nossa respiração. Esse é o gás presente em refrigerantes e em águas gaseificadas. No estado sólido, ele é denominado gelo seco e, devido à sua propriedade de sublimação, ou seja, passar diretamente do estado sólido para o gasoso, ele libera uma fumaça branca muito utilizada em shows, teatros, festas e filmes. Para concluir nosso trabalho, aqui estão as referências onde pegamos nossas informações. Obrigado por assistir e tenha um bom dia.